Meus queridos e amados, tudo bem? Não se esqueçam que tem o GitHub dos vídeos aqui das aulas, aos quais também vai estar mostrando quando que vai ser lançado o vídeo, tá? Caso, sei lá, tipo, daqui tantos dias ainda não saiu o bendito do vídeo e você queira ver o arquivo tá aqui, tá bom? Os arquivos em si das aulas, beleza? Vamos voltar para cá. Agora nós vamos começar a mexer com o bendito do sort. Às vezes você quer ter algum dado ordenado de alguma determinada forma, seja numericamente, seja por qualquer coisa, por data, afins. Tá? Até agora não entrei na questão das datas, mas eu vou entrar mais para frente. Tá? Vou colocar aqui o df.read só para nós podermos ver por enquanto os dados. Eu ainda também não entrei na parte de tratamento dos dados, afins, isso vai ser mais para frente. Tá? Por favor, tenham um pouco de paciência. Por exemplo, às vezes pode ser que eu queira ordenar os dados, por exemplo, pelo first name. Então eu posso fazer aqui df.sort values e colocar qual que é a coluna que eu quero que ordene. First name. E rodar. Ele vai voltar tudo, né? Por quê? Porque eu estou selecionando exatamente tudo. Mas eu só quero um pedaço. Eu quero head só. Só quero que volte 5. Não sei se vocês já notaram, né? Ainda assim eu vou falar. Quando boa parte dos comandos, principalmente comandos que manipulam dados no Pandas, veja que quando eu alterei aqui, como eu estou ordenando pelo first name, eu não estou mais ordenando pelo índice. Eu estou ordenando agora a partir de uma coluna pelo comando ao qual eu estou falando. Então assim, na hora que eu retorno o dado, na hora que eu faço um determinado comando, muitas das vezes eu simplesmente só estou retornando valores. Eu não estou alterando o dado em si. Então, por exemplo, eu selecionei aqui e eu ordenei pelo first name. Se eu rodar aqui o df novamente, veja que os dados estão iguais. Igual como eu mexi no dado anterior. Então, o que acontece? Aqui eu tenho duas opções, né? Ou eu jogo ele para uma outra referência, então eu referencio, coloco, sei lá, um outro dado aqui, sei lá, ordenado igual a isso daqui, e aí eu começo a trabalhar em cima dele. E lembrando que pelo fato de eu ter desordenado aqui, pode ser que dê aquela baguncinha que nem eu disse no vídeo anterior. Ou eu posso usar um comando que nem está aqui na parte da documentação, que é o inplace. O que é o inplace? A partir do momento que eu rodo o inplace aqui, então por exemplo, veja que aqui eu ordenei por first name, né? E aqui eu ordenei o head. Então se eu colocar aqui, por exemplo, inplace igual a true, e eu rodar, né? Então é porque quando eu rodo o inplace ele não retorna o dado. Então quando eu rodar aqui o true, e se eu rodar aqui o def-head novamente, veja que ele alterou. Então assim, se eu colocar o parâmetro inplace, principalmente em comandos, nem todos os comandos têm um inplace, tá? Principalmente em comandos ao qual eu estou modificando a ordem da data, estou inserindo alguma coisa, estou modificando algum valor e afins, o inplace ele já modifica direto o dado. Eu aconselho a usar o inplace, depende da situação. Algumas situações pode ser que você realmente só esteja querendo mudar aquele dado. Muitas vezes não. Tá? Então tome muito cuidado, principalmente quando você começar a mexer em dados, quiser modificar alguma informação e afins. Pode ser que você faça alguma cagadinha. Tá? E no meio do caminho você acabe se perdendo por causa do inplace. Existem situações que dá certo, existem situações que você realmente já quer mudar aquele dado, você não quer fazer uma cópia para poder ocupar mais espaço na memória. Existem situações que não. Tome muito cuidado. Inplace modifica os dados. Então, se eu não quiser mais o inplace, eu teria que literalmente rodar novamente o bendito do dado. df.sort values. Como eu disse, escreva, cambada, que é para vocês terem a memória motora. Então aqui vai ordenar, eu vou colocar aqui um ponto head só para voltar os 5 primeiros dados. E aqui, se eu vou rodar aqui o def head, ele não vai estar ordenado. Tá? Às vezes pode ser que eu queira ordenar por mais de uma coluna. Então, por exemplo, eu posso ordenar por first name e last name, por exemplo. df.sort values. E se eu colocar aqui, por exemplo, um
um array aqui dentro. First name, e eu fecho, last name, e eu fecho aqui novamente. Se eu rodar, ele está ordenado pelo first name, e ele está ordenado pelo last name. Mesmo. Então, ó, tem um A, Scott, a Adam, ó, Adam, Reynolds, a Adrian do Mascu, ó, tem o Brewer, BM, né, que é Alan, B, Alan, M, ó, B, Brewer, né. Eu posso colocar também aqui o order by. E bendito do insert safado. E eu coloco aqui o first name. Vamos ver se volta do mesmo jeito. Vou colocar aqui o head. Então tem que voltar exatamente, ó, a Scott, ó, 792, 221, 508. 792, 221, 508 e etc. Tá? Então eu posso colocar tanto o by quanto não colocar. Tá? Só que existem situações que eu posso ordenar um ascendente, né? Então ordem do maior para o menor, e na outra eu quero ordenar o contrário, do menor para o maior. Então como que eu faço? Se eu estiver tratando somente de uma única coluna, não tem problema, posso colocar aqui def.sort values, né? É que aqui eu estou nomeando exatamente qual que é o que eu estou colocando. Então, por exemplo, first name, e aqui eu coloco o que? Eu coloco qual que é, se ele vai ser ascendente ou não. Ascending, e eu vou colocar, por exemplo, true. E head. Então, por exemplo, voltou praticamente do mesmo jeito que o outro. Né? Eu vou só comentar aqui e vou colocar somente o first name, sem o ascending, tá? Veja que ele voltou do mesmo jeito. Se eu colocar aqui false, ó, ele já voltou de uma outra ordem, ele já voltou do Z para o A. Beleza? E caso que eu tenha mais de uma ordenação e eu coloque ordenações diferentes, né? Então, na primeira coluna eu quero que vá do A ao Z, da segunda coluna eu quero que vá do Z ao A, por exemplo. Ou vice-versa. Né? Então, por exemplo, aqui eu vou copiar, só para não ter que ficar escrevendo novamente. Né? Então, first name, e eu coloco aqui o segundo, que é o last name. Beleza? E aqui no ascending eu passo um vetor. Também eu passo um array, desculpa, uma lista de booleanos. Então, por exemplo, true. Vou fazer até numa outra, tá? Só para a gente poder ver a diferença entre os dados ao qual eu retorno. Tá? Então, por exemplo, se eu fizer aqui, ó, false true, ponto head, veja aqui, ó, Zengmu, né, 900, ó, veja que aqui já alterou, 101, 901. Né, 216, 186, 800 e pouco. E é porque já não tem tantos dados. Só que se eu colocar aqui true e false, por exemplo, ele já vai alterar. A Leonete, se eu colocar aqui true e true, por exemplo, aí ele vai mudar algum dado também. Tá, pode ser que sim, pode ser que não, depende da quantidade de... né, Ctrl T. Depende da quantidade de dados ao qual eu tenho. Beleza? É isso aí, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Ah, mas eu preciso escrever aqui? Não, eu posso atribuir isso numa variável e jogar aqui, tá? Então, por exemplo, eu posso colocar, sei lá, colunas igual first name, last name, beleza? Nação igual, sei lá, true, false, e eu venho aqui no df.sort values e eu coloco, sei lá, colunas. Eu posso até deixar mais bonito eu colocando qual que é o valor que eu estou colocando, né? Qual que é a coluna, nomeando qual que é o parâmetro, e eu ascending igual a ordenação. Na hora que eu rodo, tá, eu tenho que colocar aqui o head também, só para não voltar um monte. Beleza? E eu consigo aqui, se eu mudar aqui, ele muda aqui também, e assim por diante. Tá? Eu não preciso exatamente só ficar escrevendo aqui, eu posso passar simplesmente os parâmetros pro comando. Beleza?
Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. É isso aí, galera. Curte, compartilha e é nóis. Fui!